Hoje vamos conhecer a Praça da Matriz, a Igreja Matriz e a Praça São Bento. Nós pretendemos, nessa reportagem, mostrar a vocês que a praça ela é do povo e que cada uma daquelas pedrinhas que formam o calçamento da praça, ela tem uma memória coletiva, porque todos nós, quando passeamos pela praça, nos lembramos da importância que aquela praça teve na nossa vida, certo? Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. E ao entrar na Igreja Matriz, nós olhamos para a arquitetura da Igreja Matriz e nos lembramos do tempo, do progresso, do desenvolvimento, do tempo da fraternidade em que a população se uniu para construir esse cartão de visita da cidade. Para a arquitetura e urbanismo, a praça ela é um dos elementos fundamentais que compõem o espaço urbano, né? Ela é um marco que compõe a estrutura da cidade e talvez, se não o mais importante, um dos mais importantes, porque é nela que se resume a vida da coletividade das pessoas. Ela é o espaço da socialização, né? Embora, infelizmente, ela perdeu um pouco disso ao longo dos tempos, né? Então, ela tem a praça, ao longo da história, ela assume várias características, várias posições. Então, o local da mercadoria, das trocas de informações e trocas de mercadorias, mas com o passar do tempo, ela assume uma postura de agregar os valores sociais mesmo, né? Então ela tem que, essa questão da história da cidade, né? Principalmente as praças centrais, as que estão localizadas nas áreas centrais da cidade, ela traz essa gama de informações históricas e o que é muito importante. E vivi essa praça desde o início de sua concepção. Interessante que na época existia um slogan dizendo o seguinte: ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva. Essa praça aqui era um ninho da saúva. O primeiro trabalho que o Nabucco fez nessa praça foi acabar com a saúva. Uma vez acabada com a saúva, aí ele começou a fazer o projeto da nossa Praça Fernando Costa, que na época passou a ser exemplo para todas as cidades da nossa região. Várias cidades vizinhas, Magda, por exemplo, fez a praça dela baseado na nossa. E assim muitas outras cidades se basearam e era um ponto de encontro regional, não só local. E local é natural porque de Votuporanga a praça era muito bem cuidada, jardins, com os canteiros com flores, com ornamentação muito adequada, vegetação diferente daquela que nós estávamos habituados e muito bem cuidada. E a Fonte Luminosa era outro aspecto que todo mundo admirava e gostava, como gosta até hoje. Um arquiteto e urbanista, que é o agente que mais trabalha esse espaço público, ele tem que ter esse cuidado, quando ele for trabalhar as praças, de trazer o resgate histórico, né? E também pensar na plasticidade desse ambiente, não só do ponto de vista da estética mesmo da praça, mas do ponto de vista do conforto, porque as praças elas têm uma função muito grande dentro da sociedade, né? E hoje você vê que as pessoas elas se afastam das praças porque elas consideram as praças lugares deteriorados, né? Lugares onde você não tem uma sombra para sentar. Quando você pensa no projeto, você tem que pensar na proximidade dos bancos dessa praça, para até no sentido de unir mais as pessoas. A arborização, né? O porte dessas árvores, trabalhar uma mesclagem para não ficar tão perigoso durante a noite e também não ficar sem sombra durante o dia. Os critérios de iluminação também fazem todo sentido, os portes, né, a altura dessas luminárias que vão estar sendo trabalhadas, os caminhos, para que justamente as praças elas não se configurem apenas como caminhos, né, que é o que elas têm sido utilizadas hoje mais como caminhos. Então as pessoas utilizam as praças para encurtar as distâncias. E as praças elas têm que ter uma conotação dentro da cidade. Né? Então as pessoas hoje estão muito ligadas na era da informática, né? O computador, as pessoas ficam sempre ali no celular, uma conversando com a outra e chega na praça, ela não tem um lugar para ela se socializar, né? E isso acabou meio que né, perdendo um pouco essa cultura, né? As praças que eram tão cheias, né? Num determinado período, que as pessoas é o local do romance, né? O local do encontro.
E as praças perdeu isso hoje em dia, não tem mais. Eu atribuo parte aos projetos e parte à mudança mesmo na estrutura social das cidades, né?